Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o Newcastle está incomodando a galera do Big Six. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque tivemos nesta segunda-feira a volta da Premier League após a pausa para a Copa do Mundo. Voltou nesta segunda, no chamado Boxing Day, que é aquela data logo depois do Natal, em que marca jogo pra caramba, todo mundo entra em campo para ficar ali na ressaca do Natal com muito futebol lá na Inglaterra, é uma tradição. E neste ano marcou também o retorno do campeonato depois da Copa do Mundo de 2022, a Copa do Mundo do Catar. E aí, entre outros destaques, tivemos o empate do Tottenham com o Brentford por 2-2, o Brentford abriu 2-0, o Tottenham foi buscar, o Liverpool ganhou bem do Aston Villa por 3-1, mas o jogo foi complicado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Arsenal está empatando com o West Ham em 1-1, o Arsenal líder do campeonato. E, claro, o grande destaque e que motivou a gravação desse vídeo foi a vitória do Newcastle por 3-0 sobre o Leicester City, num jogo em que o Newcastle resolveu o jogo rapidamente. Com menos de 10 minutos já estava 2-0 e o jogo já tinha acabado. O Joelinton, brasileiro Joelinton, que no Newcastle, que é atacante, mas no Newcastle já jogou de meia, já jogou até de volante, roubou uma bola na intermediária, sofreu o pênalti, o Chris Wood bateu e fez 1-0, com menos de 2 minutos, e depois, ali aos 6 minutos, numa tabela de Almiron com Bruno Guimarães, o brasileiro deu o passe nas costas da zaga, o Almiron entrou no Falcão e fez 2-0. Na prática o jogo tinha acabado, o Leicester até tentou, brigou muito, mas não conseguiu equilibrar o jogo. E no segundo tempo, depois de um cruzamento da direita, o Joelinton fez de cabeça para fazer 3-0. Esse 3-0 é um resultado que mostra e que é mais um indício da força que o Newcastle está nessa temporada. Foi a 6ª vitória seguida do Newcastle, 6 vitórias seguidas dentro do campeonato inglês. E com isso, a tabela está aqui do lado, o Newcastle assumiu a 2ª colocação do campeonato. É verdade que o Newcastle tem 2 jogos a mais do que alguns clubes que brigam com ele, 2 jogos a mais que o United, 2 jogos a mais que o Manchester City, 2 jogos a mais que o Chelsea, tem um jogo a mais que o Arsenal e um jogo a mais que o Liverpool, tá? Mas dessa galera da parte de cima, o Newcastle só tem 16 jogos também, junto com o Newcastle, o próprio Tottenham. Mas é um indício de que o Newcastle veio para incomodar o chamado Big Six. Big Six é um termo que se criou lá na Inglaterra para se referir aos times que nos últimos 15, 20 anos mais se destacaram e mostraram mais força, mais poderio, seja em campo, seja financeiro, dentro do campeonato inglês, e envolve United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Esse é o chamado Big Six. E repare que Big Six são os 6 grandes. Eles já anualmente já se revezam para 2 ficarem fora da Champions, porque a Inglaterra tem 4 vagas de Champions, apenas 4 vagas na Champions, né? Como as principais ligas, Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha tem 4 vagas, então 2 desses 6 do Big Six já ficam fora da Champions. E o Newcastle agora quer vir e já chegou nessa briga. Reparem aqui a tabela, a campanha: 9 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Nesse momento, com o empate de Arsenal e West Ham, o Newcastle é o time que menos perdeu no campeonato, junto com o Arsenal. Arsenal e o Newcastle perderam apenas uma vez no torneio. O Newcastle, como eu disse, chegou a 6 vitórias seguidas. É um time sólido, é um time que se defende bem, é um time que tem um bom controle, uma boa circulação de bola no meio campo. E o ataque, se não é dos mais poderosos, é um ataque que tem crescido e tem melhorado de produção. Ainda tem aí nesse ataque para entrar o Isaac, o Alexander Isaac, o sueco comprado nessa janela. Tem o Saint-Maximin, que é titular, uma hora tá titular, outra hora vai para o banco, enfim, mas é um jogador muito bom, o francês, o ponta francês. Então, assim, contratou o fenômeno australiano, o Kuol,
aquele jogador jovem, 18 anos, que obrigou o Emiliano Martínez a fazer um milagre no fim do jogo contra a Argentina lá nas oitavas de final. Então, assim, é um time que tá buscando, tá tentando, de fato, vir para essa briga. E, ao que tudo indica, parece que vai brigar até o fim. O time montado pelo Ed Howe, né, que construiu sua carreira de treinador no Bournemouth, ficou no Bournemouth de 2013 até 2020, né? Então, aí depois foi contratado pelo Newcastle. É um time muito competitivo e talvez esteja nessa briga antes do que a gente imaginava, antes do que a gente esperava. Por quê? Porque se você for ver, o Newcastle é um time muito tradicional, né? Um time dos mais tradicionais, frequentador da era Premier League, sempre disputando, sempre estando na primeira divisão, mas era um time que estava ficando para trás e já não estava mais sendo competitivo e foi vendido na temporada passada para o fundo lá que é gerido pela família real da Arábia Saudita. Virou mais um daqueles times-estado, né, que representam um país, representado por um país lá do Oriente Médio. Já deu uma polêmica danada, né, pela própria compra, pela questão da família real, pelas denúncias, pelos abusos de direitos humanos e tudo mais. Mas o fato a compra foi feita e o time hoje é tocado por esse fundo da Arábia Saudita. A primeira janela sendo propriedade da família real da Arábia Saudita foi a janela de janeiro do ano passado, em que o time tinha como principal meta fugir do rebaixamento. Estava lá brigando contra o rebaixamento fortemente. Aconteceram investimentos ali, foram feitos investimentos, né, em especial a chegada do Bruno Guimarães, comprado do Lyon, e do Trippier, comprado do Atlético de Madrid. O rebaixamento foi evitado de maneira tranquila, até o time terminou em 11º, ou seja, conseguiu tranquilamente evitar a queda. E nessa temporada a projeção era dar um pulo à frente, sair do meio da tabela e brigar ali por vagas em competições europeias. Mas você, quando fala em competições europeias, de repente pensava uma Europa League ou uma Conference League, e a realidade está sendo que o time está na briga pela Champions League. É um time muito competitivo, muito forte fisicamente, muito forte defensivamente e que está começando a se soltar, começando a construir o jogo com mais facilidade. E aí se destaca o papel do Bruno Guimarães, né, que assim, acabou me decepcionando um pouquinho na Copa, né? Não sei se ele entrou muito nervoso, não sei se ele entrou nas oportunidades que ele teve com o pensamento de eu tenho que mostrar tudo, e aí de repente ficou um pouco ansioso, errou demais. Mas a campanha do Bruno Guimarães no campeonato inglês, ela é excelente, e o time do Newcastle muito forte e brigando de verdade para ir à Champions League. Aí fica aquela questão, né? Você traz para um grupo que já era uma disputa muito forte, uma disputa grande para você ir à Champions League, agora você tem mais um concorrente, porque o Arsenal, que acabou de virar o jogo para cima do West Ham, né, tá com 40 pontos, muito bem, liderando o campeonato inglês. O City, 2 jogos a menos do que o Newcastle, 1 jogo a menos do que o Arsenal. É um time que a gente não cogita ficar fora da zona de Champions. Então você teria ali Newcastle, Tottenham, Manchester United, Liverpool e Chelsea, 5 para 2 vagas. Então assim, é uma briga muito forte. E o Newcastle está muito forte. O Newcastle está com muita condição de brigar por uma vaga na Champions, roubando, entre aspas, aí uma vaguinha do Big Six. O que vai acontecer? Não dá pra gente saber. Pode ser que o time oscile, pode ser que o time fique nervoso com essa possibilidade, mas o que ele mostra até aqui e o que tem mostrado nessas 6 vitórias seguidas, e havia expectativa, vai perder o pique, vai perder o gás, vai ficar sem jogar por conta da Copa, vai perder? Pelo menos na volta não foi nada disso que aconteceu. O Newcastle mostrou muita condição, muita força e tá aí nessa briga para
voltar à Champions League, né? O Newcastle que lá atrás, lá no fim dos anos 90, disputou uma Champions, inclusive é um jogo muito marcante, porque enfrentou o Barcelona numa estreia de Champions e o Faustino Asprilla meteu 3 gols, né? Então assim, foi um 3-0 do Newcastle no Barcelona com 3 gols do Asprilla. Se continuar nessa batida, no bom trabalho do equilíbrio do time do Eddie Howe, acho que esse time vai incomodar, de fato, não sei se já dá pra gente dizer que vai ser um Big Seven, não sei, mas nessa temporada esse time do Newcastle tem muita condição de deixar grandão aí indo para a Europa League ou ficando sem competição europeia, né? O Chelsea está lá atrás, o Chelsea tem 21. Tudo bem que ele tem 2 jogos a menos que o Newcastle, mas ele tem 21 pontos. O Newcastle tem 33. O United também tem 2 jogos a menos, tem 7 pontos atrás do Newcastle. O Liverpool tem 1 jogo a menos só que o Newcastle, está 8 pontos atrás do Newcastle. Então assim, é pra gente ficar de olho, é pra gente olhar com atenção, porque esse time do Newcastle está querendo incomodar e já está incomodando. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o que você acha, até onde vai o Newcastle, diz aqui nos comentários, o resto de tudo você já sabe, like, se inscrever no canal aqui embaixo, sininho das notificações lá no canto e claro, compartilhe o conteúdo, copiando o link, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela presença, um abraço pela audiência, um abraço, tchau.